Toma o teu Jane aí. Vai com o Gene. Calou. Vai lá. Gene Roddenberry e seus semeadores. Olha a cara de safado desse homem, gente. Fala sério. Não, O que ele não sabe? A gente procurando foto dele. A gente procurando foto dele não achava nenhuma que não tivesse a cara de safado. Cara de sem vergonha que o Gene Roddenberry tem. Cara de quem sabia demais e ficava olhando assim, sabe nada, inocente. Vai dizer que não é isso. Né? E o melhor de tudo é que a gente trazendo toda essa história, Gene Roddenberry foi aí um dos idealizadores do que a gente chama do famoso Star Trek, aí, com várias coisas de disclosure dentro dos episódios e das temporadas, enfim, né? Ele traz essa questão do Conselho dos Nove, é tanto conselho, meu Deus, do Conselho dos Nove de uma forma muito intensa, né? E aí foi engraçado, gente, porque eu tenho que abrir esse parênteses, tá? A gente vendo aqui, a gente vai trazer mais para frente para vocês, que a coisa começa a ser revelada e aí pisam no freio lá em cima. Aí o que a gente fez? A gente começou a discutir. A Bia tá assim, eu não estou falando nada, e a gente está discutindo com o povo lá de cima, tá? E todo esse relato que o Gene Roddenberry traz com relação aos semeadores e o que os semeadores trazem para nós com relação a toda essa informação da origem da nossa história, né, ela vem muito embasada dentro dessas séries do Star Trek, né, e com um material muito vasto também com relação a coisa do DNA, né, isso daí que é da raça humana, né? Que a gente vem aí com a questão da raça adâmica, da origem do que nós podemos chamar do nosso DNA das 22 raças, enfim, né? Entra aí que eu me perdi. Então, assim, com certeza vocês devem lembrar que a gente já falou do Gene Roddenberry várias vezes, justamente porque, assim, cara, quem assistiu Star Trek sabe que ele tá entregando muita coisa, que aquela historinha, assim, cara, aquilo é muito mais verdade do que o que passa no telejornal. Sim, né? Sim. E os portais? Não, e o que aparece de portal? E o que tem lá, isso, década de 70, né? Se a gente pegar os relatos dos portais que tem no Iraque, e tem fotos ali também, né? A gente vê exatamente o mesmo desenho dentro das séries relatadas do Star Trek. Tem muita coisa. Formato de nave. Gente, é um negócio assim que você fala, não é possível. Né? É a mesma coisa do contatos imediatos. E com certeza vocês devem lembrar que a gente já falou de que ele participava de sessões de canalização. E que ele era uma das pessoas que tinha contato com o Conselho dos Nove. Sim. Também. Sim. Então, boa parte dessas informações que ele coloca nas séries que ele cria de ficção científica, né, trazendo coisas extraterrestres e civilizações extra, eram baseadas em grande parte naquelas informações que ele tinha. Tá? Então, aqui está mostrando no Único Planeta da Escolha um trecho de uma canalização em que ele está recebendo. O Tom é o canalizador que está trazendo a informação aqui, no caso do Conselho dos Nove. Então, o Gene pergunta: você mencionou que em algum grau pode ter havido um pouso em grande escala de civilizações. Qual método de transporte teria sido usado nesse pouso? Nós estamos nos referindo a veículos físicos? O Tom fala, sim, eles teriam sido de natureza do que vocês chamam de veículos físicos. E outra coisa importante, vocês lembram que tá aqui no canal, acho que o nome tá até como Ganymede. JP, você ainda tá aí? Essa parte é importante. JP, então, lembram que colocaram o Roddenberry lá com a reunião em Ganymede? Teve alguma coisa desse gênero. Aí segue. O Gene perguntando: você pode me dizer alguma coisa sobre o tamanho relativo e a forma desses veículos? Eles poderiam transportar um grande número de pessoas? Então, esses veículos possuíam diferentes tamanhos e designs. Alguns tinham a aparência de terem vidro no topo, mas não era verdadeiramente no topo, era só na aparência. Também existem aqueles que pairam na sua atmosfera, que são muito grandes. Vulgo naves-mães, de onde enviam os menores, né? Que são aquelas sondinhas, as navezinhas menores, né? E quando a gente fala dessa parte do topo, de transparência, quem já fez viagem consciencial com a gente, ou quem já viajou sozinho, sabe que quando nós vemos essas naves lá, né? Fora daqui, né? A gente pode chamar de alguma coisa de plasma. Né? Então, assim, aqui o que o Dr. Michael Salla está trazendo é que o Gene Roddenberry não era só alguém com uma criatividade muito grande. Sim. Ele não era só alguém que estava produzindo uma historinha legal de ficção
para divertir as crianças né, no final do dia. Ele estava realmente trazendo informações. E aí, quando ele traz as imagens do George Adamski, não sei se vocês estão familiarizados com essas informações do George Adamski. Ele era suíço, se não me falha a memória, ele era contatado, ele dizia que era contatado por um pessoal de Vênus, agora não vou lembrar exatamente. Não lembro. E ele tinha várias fotos, tá? Então, assim, existe muita controvérsia a respeito da veracidade ou não das imagens tiradas por George Adamski, porque, diferente dos outros contatados, o que ele tinha era uma abundância de fotos. Né? Muitas fotos Lua, tiradas. Né? E aí tem muita gente, lembra, ufologia muito filtrada, muita discussão. Se vocês forem conversar com os ufólogos mais tradicionais, digamos assim, mais pé no chão, né? Eles não vão aceitar os dados do George Adamski como dados de contatado verdadeiro, e sim como infiltrado para disseminar informação falsa. O fato é que ele nos traz muitas fotos. E aí o Dr. Michael Salla, ele faz essa referência a respeito da infiltração ou não, e ele diz assim que a grande crítica que os ufólogos, que a gente vai chamar os ufólogos mais fenomenológicos, né, aqueles que querem a casuística ufológica, eles reclamam quando algum contatado, especialmente quando é um contato dimensional, eles querem provas, evidências. E quando o George traz justamente evidências, as evidências são apontadas como sendo falsas porque são demais. É tipo, quando a esmola é demais, você desconfia. Isso. Enfim, né? Seja como for, essas fotos, elas mostram o quê? Uma grande nave-mãe com pequenas naves saindo dela. Com a frota. Tá? Com a frota. Exatamente do jeito que o Gene mostrava lá no Star Trek e nas séries derivadas. Tá? Então, o Hilton fala, é muito importante que você entenda que os governos do seu planeta se recusam a acreditar publicamente ou convencer as pessoas da nossa existência. Se houver uma tentativa das civilizações pousarem na Terra em uma situação de massa, o que na verdade vai acontecer no decorrer do tempo, as pessoas no planeta poderiam entrar em pânico, pois elas não têm a compreensão, o conhecimento que nós representamos, que nós não representamos perigo nenhum a elas. O que acontece é que eles falam exatamente aquilo que a gente já sabe há tempos, né? Aquele discurso do que a nossa querida humanidade não está preparada para esse disclosure. Não estava. Né? Porque se hoje a gente for pegar o que nós temos difundido na internet com relação à vida extraterrestre, vamos combinar, gente? Não é tão ruim assim, né? Até porque a Marinha o Pentágono já colocou coisas aí e as pessoas estão olhando a tela do celular, não estão nem ligando muito para isso. É interessante, na verdade, assim, que quando eram feitas pesquisas lá nos anos 80 sobre a possibilidade de vida extraterrestre, a maior parte das pessoas, e aí eu estou falando assim de mais de 80% da população, achava absurdo, achava risível, achava que era coisa de maluco, né? E na possibilidade de um contato extraterrestre era medo, pânico. Mas as pesquisas feitas mais recentemente já mostram que 90% da população, ou mais, 90 e alguma coisa por cento da população, acreditam, né, tem certeza da existência de vida extraterrestre, que o universo é vasto demais para ter só nós aqui, e aguardam um contato com expectativa. Ou seja, existe uma virada total da percepção. Então, essa lógica de que vai causar pânico na população é mais uma narrativa que não se sustenta, porque hoje isso foi tão disseminado pela narrativa, né, pela programação preditiva dos filmes de Hollywood, que isso já é antecipado. O grande problema é que Hollywood vem nos trazendo, especialmente dos anos 80 para cá, só coisa ruim, né? O extraterrestre é sempre o invasor. Sim. Nesse ponto específico aqui, o que o Conselho está dizendo é que pode acreditar em pânico, porque na possibilidade de uma manifestação do pessoal bom, da gente legal, desses que não representam perigo na população, o outro lado, o lado ruim, vai se apresentar também. E aí o pau vai torar, porque aí aquela gente do mal, que está do mal, né, numa eventual revelação precipitada, ia se mostrar e enfatizar aquilo que tinha sido semeado antes, né? Aquilo que tinha sido colocado na nossa ideia de qualquer extraterrestre seria negativo.
tá? Que é o que ele diz aqui. Aquelas civilizações inferiores que têm observado o planeta Terra, que têm mantido contato com seus governantes e que estão, em parte, inseridos sobre o planeta Terra, e nesse reino também, teriam tido conflitos bélicos com as 24 civilizações ou com quem trabalha para elas. Dessa forma, isso significaria um instrumento destruidor na atmosfera do planeta Terra. A humanidade, em seu grande medo, não tem percebido ou reconhecido que existem aqueles de bondade também. Então, essa programação preditiva, e eu estou falando de um livro que foi publicado nos anos 90, Sim. e dos anos 80 para cá, praticamente tirando ET extraterrestre e depois algumas exceções, a grande maioria dos filmes que vão apresentar, filmes e séries que vão apresentar extraterrestres, são colocados negativos. na forma negativa, semeando semeando a nossa consciência aqui, fazendo essa programação preditiva para o ruim. E assim, de uma forma muito, vamos colocar assim, muito ao pé da letra e muito ao pé do desenho, porque dentro do Independence Day, eu estava tentando até lembrar do Will Smith, não sei quem lembra, aquele alienígena que está ali, aquela raça, é muito parecida com os Negumac. Se a gente pegar o livro da Helena, o desenho é muito, né? A família da gente acha que somos malucas, mas quando a coisa aperta, pedem para a gente chamar os ETs para ajudar. Lilian, é bem desse jeito. É bem desse jeito. Bem-vinda, né? Assim, faz aquele negócio aí que você faz com a mão. Desse jeito. É bem desse jeito. Então, o que a Anne está falando é justamente com relação a esses ETs regressivos, negativos, seja lá o nome que for dado, o que eles colocam para a gente dentro da programação preditiva no cinema é justamente para disseminar o medo. Porque a hora que você vê um bicho daquele em Alien, o oitavo passageiro, né? Você olha que você tem pesadelo, sabe? Que existem, né? Que losar. Mas não só, né? Nós temos muitos que são humanoides, que são difíceis até de você reconhecer como sendo seres que não são terrenos, né? As mudanças são poucas, eles conseguem se disfarçar bem através de uma maquiagem, né? Os alfa centaurianos, né? Quando a gente tem lá a cidade de Paradise, na Califórnia, né? Que viviam com lentes de contato nos dentes, porque os dentinhos deles que eram diferentes, né? Isso. Um pouquinho diferente dos nossos. Mas, assim, tem muitas raças que são muito parecidas, né? A gente está dentro aqui do nosso sistema solar, né, com planetas habitados. Então, quanta coisa tem. Puxa, isso aí que eu adoro. Quem não lembra? Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Eu adoro aquela... Tan, 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 tan. Esse filme foi um divisor de águas, um boom na cabeça de muita gente em 1977 e começou, né, diga-se de passagem, com um soft disclosure naquela época. A coisa ia começar a acontecer até que surge a página 2. Foi aí a nossa discussão, Anne Scott e Dona Dini Dávila aqui fazendo, né, a live. A gente olha para o alto aqui, a gente começa, ai, que palhaçada. Vamos aí, equipe, né? Porque a equipe Nico, eles vão xingar a gente de novo. Vamos contextualizar. Porque aí o Dr. Michael Salla traz o seguinte, que o plano do que ele chama aliança, os chapéus brancos, enfim, né? A galera do bem, a galela que quer a revelação e quer libertar o planeta. A galera da resistência, né? Da Aliança da Terra, seja o nome que você tinha quiserem. Planejado... Não, senão não vou dormir, Eduardo. Tinha planejado para os anos 70 a revelação. E aí começou-se a produzir esse tipo de filme. Então, observem que quem assistiu Contatos Imediatos, né, que ele é fã, aquela necessidade do personagem principal de fazer contato, tanto que ele vai, né? Ele vai embora na nave. Né? Depois vem o ET, isso foi abortado e vira a parte ruim. E aí a coisa é tomada inverte totalmente. De uma negatividade absurda. Então, eles... simplesmente a aliança achou que não havia um nível de consciência ainda adequado da humanidade, existiria ainda muito medo, a gente não estava pronto. Quem disse que estava pronto? Que não estava pronto, foi isso que a gente começou. Quem disse que não estava pronto, pelo amor, que a gente já estava cansado? E eu já estava nascida, gente. Já era nascida em 1977. Tentaram me tirar daqui. Então, algumas iniciativas, como esse filme, como outros poucos, acabaram sendo engavetados, né? O processo de revelação ele foi postergado. E aí que a gente tinha aquele grande planejamento para a grande revelação acontecendo para o ano 2000, isso não acontece. E aí se vão lá 20 anos, 25 anos... E vamos lá, fica naquela vai, não vai, o que acontece?
né? Os bonitinhos lá do outro lado, do lado negro da força, de saquito cheio, exatamente. Aí do lado negro da força vai e me abre, me arromba um portal aqui, aí fica aquele corre para lá, corre para cá, né? Aquela coisa de que barata voa, para impedir, como a gente tem em 1996, uma certa invasão aqui, que acho que não dá para falar aqui no YouTube. Rodrigo Tasca, você, por acaso, é parente do contatado, abduzido Tasca? É, essa família aqui do Rio Grande do Sul tem um caso ufológico muito interessante, sabe? É, Rodrigo? Depois diz aí, da família Tasca, dessa família Tasca. Manda inbox pra gente. Enfim, achei o Rodrigo aqui, só não podia deixar de comentar. Tá? Ó, tem ele aqui, ó. Tá? Não era porque não estavam prontos, mas por quê? Isso, não era porque não estavam prontos, mas porque o número de despertos e resgatados ainda é menor do que hoje. A gente sabe. Não quer dizer que a gente aceite, que a gente esteja confortável na situação que a gente está hoje, mas enfim, né? Só que está chegando num tempo em que a agenda está tão louca que a colheita da aliança também está caindo de novo. Muito. E a gente não tem mais tempo a perder. Não, e agora tem que acelerar, e o pé tá ali, a gente está com a mão no pé deles, assim, vai, sabe? Não dá mais, ó. As anotações de Roddenberry foram usadas aqui, no Star Trek Deep Space Nine. Aí ele fala sobre o Conselho dos Nove. Nessa série do Star Trek, né? Ele comenta sobre toda essa narrativa dos semeadores com relação ao disclosure, e isso começa a ser... Meninas, comentem sobre a possibilidade do ataque de falsa bandeira no dia 8. Estava marcado, só não é para ler agora, criatura. Ah, tá. Adriane, a gente vai falar depois. Deixei marcado para não perder. Pode deixar. E vamos lá. Eu sou ótima. Me lembra, anotação mental, não dar mate para a Dini antes da live. Ela fica mais aboada ainda. Fico. Então, não, é porque eu tô aqui no automático, eu já tô, peraí, 8 do 4, vai. Então, assim, não sei se algum de vocês conhece, eu não lembro de ter visto especificamente de Deep Space Nine, mas o Roddenberry aqui, ele coloca a figura do Conselho dos Nove na figura dos profetas que vivem dentro do buraco negro, dentro do buraco de minhoca. Eu não sei, porque essa parte aí eu desconheço. Isso aí a gente está trazendo a informação do Dr. Michael Salla. Então, mostrando assim que ele traz esse conceito do Conselho dos Nove, esse tipo, o perfil de informação que eles tinham, porque os profetas eram os top ali. Quem tinha realmente os anciãos, a informação, né? Como se fossem os anciãos ali com a informação. E depois, finalmente, no Earth Final Conflict, né? Que já é mais novo, né? Mais recente com essa temporada, porque aí vira uma série, né? Onde eles vão de 1997 a 2002, trazendo informações detalhadas sobre toda essa questão do... Inclusive, se eu não me engano, nessa série, eles trazem um pouquinho e eles vêm falando um pouquinho sobre essas naves, essas ships que eles usam, remanescentes aqui da Terra, né? Onde nós temos aí os salões de registros, tem alguma coisa semelhante, se eu não me engano, aí nessa não sei qual a temporada, não me engano, porque eu também não vi todas, gente, eu vi algumas coisas só. Então ele chama a atenção que na verdade, todas as anotações que não tinham aparecido ainda nas séries originais, eles são utilizadas realmente aqui nessa série, que acaba, né, em 2002 com a morte do Gene Roddenberry, infelizmente. Tá? Aí a gente tem a Alex Collier, né? Quer falar do Alex Collier? Falando dos semeadores? O Alex Collier é um contactado, né? Ele tem aí uma parceria, uma intimidade aí com os andromedanos, né? Ele traz muitas canalizações aí, contatos dele com os andromedanos, e no início dos anos 90, de acordo com os seus contatos andromedanos, ele ficou sabendo sobre as múltiplas civilizações extraterrestres semeando a humanidade na antiguidade remota e conduzindo pelo menos 22 experimentos genéticos, portanto, corrobora mais uma vez com a informação que foi trazida sobre a Dolores Cannon, sobre o Conselho dos Nove, sobre... Então, isso é legal, né? O Michael Salla, ele trouxe nesse vídeo um compilado de informações e de pessoas diferentes
né, de canalizadores que não têm a ver. Você vê que não são só visualizadores remotos, não são só pessoas que fazem trabalhos com hipnoterapia, são pessoas distintas que trazem a mesma informação sobre essa questão das 22 raças.